Brasil imperial, em uma fazenda isolada de Minas Gerais, dois irmãos siameses, escravizados e unidos pelo ventre, cometeram um ato final de desespero. Incendiaram a Casa Grande, matando os seus senhores. Mas o que chocou o Vale do Paraíba não foi apenas o fogo. Foi o que os capatazes encontraram nos escombros: os corpos dos gêmeos, serenos, lado a lado, como se enfim descansassem em paz. Mas o que levou a esse ato extremo? E qual foi o destino final dessas duas almas, presas a um só corpo? O que aconteceu nos detalhes desse caso Eu é sou o que Carlos você Mota, vai descobrir historiador e hoje. pesquisador das origens esquecidas do Brasil. Hoje, você vai conhecer mais uma história real que marcou o país e que quase foi apagada dos registros oficiais. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está nos ouvindo. Assim, mais pessoas poderão descobrir essas histórias que o tempo tentou calar. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Estamos no ano de 1838. A poeira vermelha cobre as botas e as almas na fazenda Santa Vitória, encravada nos morros próximos a São João del Rei, Minas Gerais. Uma terra onde o ouro já escasseava, mas o café começava a manchar de verde as colinas, alimentado pelo suor e sangue de centenas de cativos. O ar é pesado, úmido. O som da moenda de cana e do chicote são a música de fundo da vida diária. A Casa Grande, caiada de um branco que feria os olhos sob o sol, era o domínio do coronel Inácio Rodrigues, um homem de poucas palavras e punhos pesados, cuja riqueza era medida em alqueires e em peças, como se referia aos seus escravizados. Ele era a lei naquelas terras, sua vontade divina. Ao seu lado, Dona Clara, uma sinhá jovem, trazida de Mariana, conhecida por sua beleza frágil e uma crueldade que se escondia atrás de leques de seda. Dona Clara vivia entediada. O marido estava sempre ausente, cuidando de negócios em Ouro Preto ou Paraty. Sua única distração era o poder que exercia sobre os escravos da Casa Grande. Na senzala, a vida seguia o ritmo do sino. Um ritmo de trabalho exaustivo nos cafezais, que começava antes do sol e terminava muito depois dele. O cheiro era de terra úmida, de fumaça de lenha, de suor azedo e de medo. Foi numa dessas noites abafadas, de chuva fina e grilos incessantes, que o destino da Santa Vitória mudou. Uma das escravizadas da criação, chamada Josefa, entrou em trabalho de parto. O parto foi longo, difícil. A parteira da fazenda, uma negra velha chamada Dandara, suava frio. Dandara conhecia os segredos das ervas e dos partos, mas aquilo ela nunca tinha visto. Ela percebeu que algo estava terrivelmente errado. Quando a criança, ou melhor, as crianças, finalmente vieram, um silêncio mortal caiu sobre o pequeno quarto da senzala. Não era um, eram dois. Um menino e uma menina, perfeitamente formados, mas unidos irrevogavelmente pelo ventre, ligados por uma faixa espessa de carne e pele. Dandara, que já vira de tudo, benzeu-se 3 vezes. Era um mau presságio, um sinal. O coronel foi chamado. Inácio entrou na senzala. Algo raro. Seu rosto uma máscara de repulsa. Ele viu a aberração. A lei não escrita da fazenda era clara. Crianças nascidas com defeitos eram um fardo, um prejuízo. Muitas vezes eram afogadas no rio ou deixadas na mata. O coronel levantou a mão para dar a ordem, mas Dona Clara, ouvindo o burburinho, desceu da Casa Grande, envolta em seu xale. Ela viu a criatura dupla, e onde o marido via prejuízo e nojo, ela viu uma distração, uma curiosidade. Deixe-os, ela ordenou, a voz fina e cortante. São meus. O coronel bufou, mas cedeu. A esposa tinha seus caprichos. Eles foram batizados, Elias e Elisa. Não foram deixados na senzala com a mãe Josefa,
que chorou em silêncio, sabendo que nunca mais os tocaria. Foram levados para um pequeno anexo da casa grande, um depósito, úmido quase, onde a sinhá pudesse observá-los como quem observa um pássaro exótico engaiolado. Os primeiros anos foram um milagre de sobrevivência. Aprender a engatinhar era uma negociação dolorosa. Um queria ir para a esquerda, o outro para a direita. Aprenderam que a dor da tração era o limite. Elias, desde cedo, era o mais agitado, o mais raivoso. Seus olhos negros faiscavam. Elisa, a mais quieta. Seus olhos grandes pareciam absorver toda a dor e o silêncio do mundo. Eles aprenderam a andar em uma dança desajeitada, uma sincronia forçada pela Carme. 3 passos para Elias, uma pausa. 3 passos para Elisa. Dona Clara os exibia para as visitas. As damas de São João del Rei e Ouro Preto vinham tomar chá e espiar a curiosidade da fazenda Santa Vitória. Vejam meus monstrinhos, ela dizia, rindo. Eles eram vestidos com pequenos trajes ridículos, como macacos de circo, tratados como animais de estimação, cães exóticos. As visitas riam, cochichavam e às vezes os cutucavam com as pontas de suas sombrinhas. Mas quando as visitas iam embora, o verniz da novidade desaparecia. Restava a realidade fria da servidão e do capricho. Cresceram ouvindo os sons da casa grande, o tilintar dos cristais, as ordens secas de Dona Clara, o som dos botas pesados do coronel Inácio no assoalho de madeira e os sons abafados de violência que vinham do seu escritório, quando ele bebia. Eles não falavam muito. Desenvolveram uma linguagem própria, um toque, um olhar. Um aperto de mão de Elias significava perigo. Um tremor no ombro de Elisa significava medo. Se Elias sentia dor, Elisa estremecia. Se Elisa sentia frio, a pele de Elias se arrepiava. Eles eram 2, mas sentiam como uma prisão de sensações compartilhadas. Quando atingiram os 7, 8 anos, a infância, se é que existiu, acabou. Dona Clara decidiu que eles eram úteis. Sua crueldade, nascida do tédio, encontrou um alvo perfeito. Elisa será minha mucama pessoal, ela decretou. O problema, claro, era Elias. Ele era forçado a seguir a irmã para o quarto da sinhá, um quarto perfumado com óleos franceses, cheio de rendas e sedas brancas. Para os gêmeos, era um inferno de delicadezas. A tarefa de Elisa era pentear os longos cabelos de Dona Clara. Horas a fio, de pé, ao lado da penteadeira de jacarandá. Elias era obrigado a ficar parado, em silêncio, de costas para a sinhá. Não ouse olhar para mim, moleque. Ela sibilava. Mas ele sentia o cheiro doce e enjoativo do perfume dela. Ele ouvia os suspiros de tédio da sinhá, folheando uma revista de modas vinda do Rio de Janeiro, e via, pelo reflexo do espelho de cristal, o rosto pálido de Elisa, concentrada. A tensão era constante. Se a escova puxava um fio com mais força, Dona Clara estalava os dedos. Um tapa estalado no rosto de Elisa. Elias, preso ao corpo dela, sentiu o impacto como se fosse seu. Sua raiva crescia, impotente, uma brasa que nunca se apagava. Ele fechava os punhos com tanta força que as unhas cortavam suas palmas. Dona Clara parecia se deliciar com esse controle. Era um poder absoluto sobre 2 almas, 2 vontades, presas em um só corpo. Ela começou a criar jogos cruéis para quebrar o espírito deles. Dance para mim, Elisa. E Elisa tinha que tentar se mover, desajeitada, rodopiar, arrastando o irmão. Elias resistia. Ele fincava os pés no chão de madeira. Isso só aumentava a diversão da sinhá. O burrinho não quer dançar? Ela ria, uma risada aguda. O chicote curto, uma pequena chibata usada para cavalos de passeio, estalava no ar. Atingia as pernas de Elias.
Ele mordia os lábios para não gritar. Elisa chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo, enquanto ela tentava obedecer. Mas o terror de Dona Clara era apenas o prelúdio. O verdadeiro pavor chegava com o anoitecer, quando o coronel Inácio voltava de suas viagens. Ele passava dias fora, em Mariana ou negociando gado e café. Voltava bêbado, cheirando a cachaça e a fumo de rolo. Ele mal olhava para Dona Clara, que o recebia com um sorriso frio. Seus olhos injetados se fixavam na propriedade que a esposa tanto gostava. "Onde estão os monstros?" Ele costumava gritar, chutando a porta. Elias e Elisa se escondiam no anexo, tremendo. Mas os capatazes, Benedito e Domingos, os arrastavam para fora. O coronel tinha outros usos para eles, especialmente para Elias. As noites em que o coronel estava em casa eram um pesadelo de violência metódica. Dona Clara, por sua vez, tinha seus próprios segredos sombrios. Quando o marido viajava, a solidão da casa grande a consumia. A fazenda era isolada, a vida social nula. Ela chamava Elisa ao seu quarto, mas não para pentear cabelos. Elias era forçado a deitar-se no chão, ao lado da cama, de rosto para a parede. "Se você se mover, eu corto sua língua, moleque." Enquanto assim usava Elisa. Exigia que a jovem a servisse em segredos que a faziam tremer. Carícias forçadas. Atos de submissão que quebravam o espírito. Elias, a centímetros de distância, ouvia tudo. Ouvia a respiração trêmula da irmã. Ouvia os sussurros doentios e as ordens baixas de Dona Clara. Ele sentia o corpo de Elisa convulsionar em soluços silenciosos. Ele não podia fazer nada. Ele era uma testemunha presa, uma metade de um ser assistindo à destruição da outra metade. Ele cravava as unhas no assoalho, o rosto banhado em suor frio. Isso era o que Dona Clara fazia. Quando o coronel Inácio voltava, o pesadelo mudava de forma. A perversão sutil dava lugar à brutalidade direta. O coronel não queria Elisa, ele queria Elias. Ele o chamava ao seu escritório. Um cômodo escuro, cheirando a couro, tabaco e mofo. Mapas de terra nas paredes, uma espingarda sobre a mesa. Elisa era forçada a sentar-se em um canto, de frente para a parede. "Não ouse se virar, menina. Reze." E então, o coronel se voltava para Elias. A violência era direta. Socos, chutes, o peso do homem. Ele usava Elias para descontar a raiva do mundo. A raiva dos preços baixos do café no Porto de Santos, das secas que castigavam Minas, de sua esposa infeliz. Elias era o seu saco de pancadas. "Aprenda seu lugar, demônio!" Ele grunhia. Elisa, no canto, sentia cada golpe como se fosse nela. O corpo compartilhado transmitia a dor aguda. O som surdo da carne contra a carne. O cheiro de sangue e cachaça. Eles sobreviviam. Era o que faziam. Aprenderam a se fechar em um mundo interior. Durante o dia, trabalhavam na cozinha, limpando, sempre vigiados. Os deuses, de fato, pareciam surdos. Os anos se arrastaram como uma ferida aberta. 8 anos se tornaram 12, 12 se tornaram 15. Elias e Elisa não eram mais crianças. Eram jovens moldados pela dor e pelo ódio contido. A puberdade foi apenas mais uma tortura compartilhada. O corpo de Elisa, agora mulher, atraía os olhares lascivos dos capatazes e do próprio coronel. Isso acendia em Elias uma fúria que ele mal podia conter. Ele se sentia um cão de guarda acorrentado, incapaz de proteger a si mesmo ou a irmã. O corpo de Elias se enrijecia, ganhava músculos do trabalho forçado. Uma força que Coronel Inácio via com desconfiança e que ele fazia questão de reprimir com mais violência. A curiosidade da infância havia se tornado um bardo perigoso.
A tensão na fazenda Santa Vitória podia ser cortada com uma faca de capar. Uma noite, era o ano de 1853. A colheita do café havia sido devastadora. Uma praga, seguida de uma seca, dizimou a plantação. Os preços no porto do Rio de Janeiro despencaram. O coronel estava à beira da ruína. Ele voltou de uma viagem a Ouro Preto mais furioso do que um animal ferido. Estava bêbado. Bêbado por 3 dias seguidos, diziam os criados. Ele entrou na Casa Grande chutando os móveis, quebrou uma cadeira de jacarandá no alpendre. Gritava que a culpa era da terra, do império, dos liberais em São Paulo. E então, seus olhos injetados de sangue fixaram-se naqueles que ele culpava por tudo. A maldição que vivia sob seu teto. Foi por causa desses demônios! Ele rugiu, a voz grossa de cachaça. Dona Clara, pálida, tentou intervir, mas ele a empurrou com tanta força que ela caiu sobre um sofá. Benedito, Domingos, tragam os monstros para o terreiro, agora! A noite era fria e sem estrelas. O ar pesado. Os escravos da senzala foram acordados aos gritos e chicotadas. Foram enfileirados no pátio de terra batida. Uma audiência forçada. Uma lição de poder. Elias e Elisa foram arrastados do anexo, descalços. A luz de 2 lampiões iluminava a cena com uma luz trêmula e fantasmagórica. O coronel Inácio estava no centro do terreiro. Ele não segurava a chibata de passeio. Segurava o chicote de couro cru, pesado, com nós nas pontas. O mesmo usado para os bois de carro. Hoje vocês aprendem o seu lugar, ele sibilou. Os outros escravos desviavam o olhar. Ana Rosa rezava baixo. Dandara cerrava os punhos. Ninguém podia fazer nada. Elias tentou colocar seu corpo na frente de Elisa, um movimento fútil, já que estavam presos. O coronel riu, um som oco. Acham que são um? Vão sentir como um. A primeira chibatada cortou o ar com um assobio agudo. Atingiu as costas de Elisa. Elias gritou, o som rasgando a noite. A segunda atingiu Elias no peito. Elisa caiu de joelhos, levando o irmão junto. O coronel estava fora de si, cego de raiva e álcool. Ele os golpeava sem distinção. A dor era uma explosão dupla, uma onda de fogo líquido que percorria o corpo compartilhado. Cada golpe em Elias, Elisa sentia. Cada golpe nela, ele sentia. O terror era absoluto. O som era seco, um ploque surdo da carne sendo rasgada. O cheiro de metal do sangue fresco subiu no ar frio. Dona Clara assistia da janela da Casa Grande, o rosto uma máscara pálida. Havia um traço de sorriso em seus lábios. Eles desmaiaram, mas a surra continuou. O coronel chutava o corpo caído, ofegante. Foi Dandara quem finalmente quebrou a fileira. A velha parteira, que os viu nascer, jogou-se aos pés do coronel. O senhor vai matar sua propriedade, coronel. Vai matar os 2. É prejuízo. A palavra prejuízo pareceu penetrar a névoa de cachaça. O coronel parou, o peito arfando. Ele cuspiu no corpo ensanguentado no chão. Jogou o chicote na terra. Levem esta coisa daqui. Se morrer, joguem no rio para os peixes. Ele se virou e, cambaleando, subiu os degraus da Casa Grande. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos gemidos baixos e inconscientes dos gêmeos. Eles estavam à beira da morte. Um corpo único e mutilado no centro do terreiro. Uma decisão como essa, um ato de pura barbárie, mudaria tudo. Se você está chocado com o rumo desta história, já deixe seu like e se inscreva. O que acontece a seguir é a descida final para o inferno. Dandara e Ana Rosa, com a ajuda de Antônio, carregaram o peso morto de volta ao anexo. Não era mais um quarto, era uma cela de tortura. Passaram 2 semanas na escuridão, balançando entre a vida e a morte em um limbo de febre.
Dandara era a única que se atrevia a entrar. Ela limpou as feridas com água morna e sal. Aplicou uma pasta verde, de cheiro forte, de erva de bicho e arnica. Calma, meus filhos, ela sussurrava enquanto eles queimavam em febre. O corpo fecha, o espírito tem que endurecer. Eles compartilharam os delírios. Viam o rosto do coronel no teto mofado. Ouviam a risada de Dona Clara no vento que assobiava pelas frestas. Mas não morreram. Quando a febre finalmente baixou, na terceira semana, algo neles havia mudado para sempre. O silêncio que compartilhavam não era mais de medo, era de resolução. Elias não falava mais em fugir para o quilombo do trovão. Seus olhos, antes apenas raivosos, agora tinham um brilho frio e calculista. Ele olhava para o teto e via apenas o rosto do coronel. Elisa não rezava mais por justiça divina. Ela entendera que naquela terra os deuses estavam ocupados em outro lugar. Se a justiça existia, teria que vir de suas próprias mãos. A recuperação foi lenta, dolorosa. As cicatrizes em seus dois corpos formavam um mapa de ódio. Quando finalmente conseguiram se levantar, cambaleando, o eixo do mundo deles havia mudado. Eles não eram mais vítimas esperando o próximo golpe. Eram sobreviventes calculando o momento certo. O coronel, estranhamente, os deixou em paz. Talvez por achar que os havia quebrado de vez. Ou talvez por um raro e minúsculo pingo de culpa ao ver seu prejuízo quase perdido. Dona Clara, no entanto, ficou furiosa. Ela havia perdido seus brinquedos. Os gêmeos estavam estragados. A pele marcada não serviu mais para entreter suas visitas em Mariana. Ela os transferiu do serviço da casa. Para ela, era o castigo final. Vão cuidar das garinhas, é onde os monstros devem ficar. Ela os jogou no trabalho mais humilhante da fazenda. Foram mandados para o galinheiro. Limpar o chão coberto de esterco, catar ovos, alimentar as aves. Um trabalho sujo, fétido, longe dos olhos da casa grande. Para Sinhá, era o fundo do poço. Para Elias e Elisa, foi uma bênção. Pela primeira vez em suas vidas, estavam sozinhos. Longe dos olhos de Dona Clara, longe das mãos do coronel. O galinheiro ficava nos fundos da propriedade, ao lado do depósito de ferramentas e dos grandes tanques de óleo de mamona usado para lubrificar a moenda. Era um mundo diferente, um mundo de palha, poeira e penas. O ar fétido era para eles o cheiro da liberdade. Uma liberdade vigiada, mas real. Eles trabalhavam em silêncio da manhã à noite. E pela primeira vez começaram a conversar de verdade. Não com olhares, com palavras. Sussurros baixos entre o cacarejar das galinhas. Nós não vamos fugir, Elisa, sussurrou Elias uma noite, o cheiro de palha e esterco ao redor. Eu sei, respondeu ela, a voz sem emoção. Fugir é para quem tem para onde ir. Nós não temos. Nós só temos um ao outro, e este lugar. Do galinheiro, eles tinham uma visão clara dos fundos da casa grande, a cozinha, o depósito de lenha e o anexo onde o óleo de mamona era guardado. Eles observavam. Viam a rotina da casa. Viam a cozinheira Ana Rosa acender o forno a lenha antes do amanhecer. Viam o coronel Inácio sair a cavalo gritando ordens. Viam Dona Clara sentada na varanda, fútil e entediada, abanando-se. Eles pararam de se sentir parte da fazenda. Tornaram-se fantasmas que alimentavam galinhas. Sua existência foi apagada da mente de seus senhores. Eles eram apenas os monstros do galinheiro. Elias, com sua força recém-adquirida, era encarregado de mover os pesados barris de óleo. Ele sentiu o cheiro forte e pungente. Ele via como o líquido escuro e viscoso manchava o chão de terra. Ele olhava para a madeira seca da casa grande, envelhecida pelo sol de Minas.
madeira que beberia aquele óleo como um homem sedento bebe água. Elisa, por sua vez, observava as pessoas. Ela via a fragilidade de Dona Clara. Apesar de toda a sua crueldade, a Sinhá era fraca. Ela dependia de Ana Rosa para lhe trazer água, do coronel para lhe trazer sedas, e ela temia a doença. Temia o vento encanado. Temia a maleita que vinha dos pântanos no verão. Eles falavam sobre isso. Ele bateu em você por causa dela, disse Elias. Ela riu enquanto ele batia, disse Elisa. Eles são um só corpo, como nós. Mas eles são um corpo de maldade. A ideia não surgiu de repente. Ela cresceu entre eles, como um fungo venenoso no escuro. Começou como um desejo impossível. Eu queria que eles queimassem, Elias murmurou, após um dia particularmente difícil. Elisa, que estava catando ovos, parou. Ela olhou para o irmão, e pela primeira vez, ela viu o plano inteiro nos olhos dele. E ele viu a aceitação nos dela. Não era mais o sonho de fuga de Elias, ou o desejo de justiça de Elisa. Era algo novo. Era uma necessidade de fim. Um encerramento. Se não podiam ter suas vidas livres, teriam ao menos suas mortes, em seus próprios termos. Eles estavam sendo tratados não como pessoas, mas como objetos, propriedade. Uma coisa que podia ser usada, quebrada e descartada. Estamos falando de seres humanos tratados como objetos. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa mentalidade. A espera foi a parte mais difícil. Eles não podiam forçar. Tinham que esperar o momento. O momento em que o universo, tão cruel com eles, se distraísse. Eles continuaram sua rotina, limpando o galinheiro, movendo os barris de óleo. Ninguém mais os via. Eles se tornaram as sujeiras subasuntes da fazenda. E então, o verão de 1854 chegou. Um verão brutal, seco. O ar era tão quente que parecia vibrar. A poeira vermelha não assentava. O capim estava seco como palha. A casa grande era um forno. E com o calor veio a doença. Não foi a maleita. Foi uma febre intestinal que varreu a senzala e chegou à casa grande. Dona Clara foi a primeira a cair. A mulher frágil que temia a doença foi consumida por ela. Febre alta, delírios, fraqueza. Ela passou dias em seu quarto, gritando por água, amaldiçoando os criados. O médico de São João del Rei veio e foi embora, balançando a cabeça. Ele prescreveu sangrias e chás amargos, que de nada adiantaram. A beleza de Dona Clara se desfez. Ela se tornou uma criatura esquálida, de olhos fundos e pele amarelada. O coronel Inácio, preso em casa com uma esposa doente e moribunda, estava enlouquecendo. A ruína da colheita, agora somada à doença, o empurrou para o seu único consolo, a cachaça. Ele passava os dias trancado no escritório, e as noites, bebendo no alpendre, olhando para a escuridão, amaldiçoando sua sorte. Ele mal comia, apenas bebia. Sua raiva habitual deu lugar a um estupor alcoólico. Ele se tornou descuidado. Elias e Elisa observavam tudo isso do galinheiro. Eles viam o médico ir e vir. Ouviam os gritos fracos de Dona Clara, carregados pelo vento da noite. Viam o coronel Inácio, cada dia mais bêbado, cada dia mais instável. Eles trocaram um olhar. Estava perto. Em uma noite de terça-feira, a lua estava escondida. O calor não dera trégua mesmo após o pôr do sol. O ar era tão quente que parecia vibrar. A poeira vermelha não assentava. O capim estava seco como palha. A casa grande era um forno. E com o calor veio a doença. Não foi a maleita. Foi uma febre intestinal que varreu a senzala e chegou à casa grande. Dona Clara foi a primeira a cair. A mulher frágil que temia a doença foi consumida por ela. Febre alta, delírios, fraqueza. Ela passou dias em seu quarto gritando por água, amaldiçoando os criados.
O médico de São João del Rei veio e foi embora, balançando a cabeça. Ele prescreveu sangrias e chás amargos e que de nada adiantaram. A beleza de Dona Clara se desfez. Ela se tornou uma criatura esquálida de olhos fundos e pele amarelada. O coronel Inácio, preso em casa, com uma esposa doente e moribunda, estava enlouquecendo. A ruína da colheita, agora somada à doença, o empurrou para o seu único consolo: a cachaça. Ele passava os dias trancado no escritório, e às noites, bebendo no alpendre, olhando para a escuridão, amaldiçoando sua sorte. Ele mal comia, apenas bebia. Sua raiva habitual deu lugar a um estupor alcoólico. Ele se tornou descuidado. Elias e Elisa observavam tudo isso do galinheiro. Eles viam o médico ir e vir. Ouviam os gritos fracos de Dona Clara, carregados pelo vento da noite. Viam o coronel Inácio, cada dia mais bêbado, cada dia mais instável. Eles trocaram um olhar. Estava perto. Em uma noite de terça-feira, a lua estava escondida. O calor não dera trégua, mesmo após o pôr do sol. O ar era tão quente que parecia vibrar. O dizer amaldiçoa a escuridão. Conseguiu chegar ao seu quarto, que ficava no térreo, ao lado do escritório. Diferente da esposa, ele não dormia mais no quarto principal. Ele caiu na cama, vestido, as botas sujas de lama seca ainda nos pés. E o lampião? Ele não o apagou. Deixou aceso na mesinha de cabeceira, ao lado de uma pilha de papéis de contabilidade. A chama vacilava, lançando sombras longas. Do galinheiro, Elias e Elisa viram a luz. Viram a sombra do coronel desabar na cama. Viram que a luz não se apagou. Era o momento. Não havia mais nada a dizer. Eles se moveram como uma única sombra. Elias forçou a fechadura frágil do depósito de óleo de mamona, o anexo ao lado do galinheiro. O cheiro forte e rançoso inundou o ar. Eles não precisavam de muito, apenas o suficiente para começar. Eles encharcaram trapos velhos, pegaram pequenas latas de querosene usadas para os lampiões do terreiro. Eles se moveram pelos fundos da casa. Nenhum som, exceto o dos crilos e o sussurro da respiração compartilhada. A casa grande estava adormecida. Dona Clara gemia baixo em seus delírios de febre. O coronel roncava, um som gutural, alcoólico. Os escravos da casa, exaustos, se recolheram cedo. A casa grande estava mergulhada em um silêncio doentio. O coronel, cambaleando, tentou subir para o seu quarto. Ele carregava um lampião de óleo. Ele tropeçou nos estragos. Ele gritou um palavrão para a escuridão. Conseguiu chegar ao seu quarto, que ficava no térreo, ao lado do escritório. Diferente da esposa, ele não dormia mais no quarto principal. Ele caiu na cama, vestido, as botas sujas de lama seca ainda nos pés. E o lampião? Ele não o apagou. Deixou aceso na mesinha de cabeceira, ao lado de uma pilha de papéis de contabilidade. A chama vacilava, lançando sombras longas. Do galinheiro, Elias e Elisa viram a luz. Viram a sombra do coronel desabar na cama. Viram que a luz não se apagou. Era o momento. Não havia mais nada a dizer. Eles se moveram como uma única sombra. Elias forçou a fechadura frágil do depósito de óleo de mamona, o anexo ao lado do galinheiro. O cheiro forte e rançoso inundou o ar. Eles não precisavam de muito, apenas o suficiente para começar. Eles encharcaram trapos velhos, pegaram pequenas latas de querosene usadas para os lampiões do terreiro. Eles se moveram pelos fundos da casa. Nenhum som, exceto dos crilos e o sussurro da respiração compartilhada. A casa grande estava adormecida. Dona Clara gemia baixo em seus delírios de febre. O coronel roncava, um som gutural, alcoólico. Os escravos da casa, exaustos, se recolheram cedo. A casa grande estava mergulhada em um silêncio doentio. O coronel, cambaleando, tentou subir para o seu quarto. Ele carregava um lampião de óleo. Ele tropeçou nos estragos. Ele gritou um palavrão para a escuridão. Conseguiu chegar ao seu quarto, que ficava no térreo, ao lado do escritório.
À diferença da esposa, ele não dormia mais no quarto principal. Ele caiu na cama, vestido, as botas sujas de lama seca ainda nos pés. E o lampião não o apagou. Deixou aceso na mesinha de cabeceira, ao lado de uma pilha de papéis de contabilidade. A chama vacilava, lançando sombras longas. Do galinheiro, Elias e Elisa viram a luz. Viram a sombra do coronel desabar na cama. Viram que a luz não se apagou. Era um momento. Não havia mais nada a dizer. Eles se moveram como uma única sombra. Elias forçou a fechadura frágil do depósito de óleo de mamona, o anexo ao lado do galinheiro. O cheiro forte e rançoso inundou o ar. Eles não precisavam de muito, apenas o suficiente para começar. Eles encharcaram trapos velhos, pegaram pequenas latas de querosene usadas para os lampiões do terreiro. Eles se moveram pelos fundos da casa. Nenhum som, exceto dos crilos e o sussurro da respiração compartilhada. A casa grande estava adormecida. Dona Clara gemia baixo em seus delírios de febre. O coronel roncava, um som gutural, alcoólico. Os escravos da casa, exaustos, se recolheram cedo. A casa grande estava mergulhada em um silêncio doentio. O coronel, cambaleando, tentou subir para o seu quarto. Não foi uma explosão. Foi uma inspiração. Como se a casa grande tivesse sugado a chama para dentro de si. O fogo correu pelo assoalho como um animal líquido. As chamas azuis e laranjas se agarraram à madeira seca da escada. Em segundos, a escadaria inteira era uma muralha de fogo. A rota de fuga de Dona Clara estava selada. O calor foi imediato, intenso. Um grito agudo veio do andar de cima. Dona Clara, em seu delírio de febre, sentiu o cheiro de fumaça. Ou talvez tenha sentido o cheiro da morte. Elias e Elisa não olharam para trás. Eles se moveram para a porta do escritório do coronel. O coronel ainda roncava. Elias jogou outro trapo em chamas no rastro de querosene que levava ao quarto dele. O fogo explodiu em direção à porta. As cortinas de linho pegaram fogo instantaneamente. O ronco parou. Foi substituído por um grito de confusão, de um homem bêbado acordando no inferno. Um grito que foi rapidamente abafado pelo rugido do fogo. A casa grande era uma caixa de palha seca. Em menos de um minuto, o corredor principal era uma garganta de fogo. O calor era insuportável. A fumaça, negra e espessa, enchia os pulmões. Elias e Elisa se viraram. Calmamente. Sem correr. Eles saíram pela mesma tábua solta nos fundos. Atrás deles, o som da casa grande sendo devorada. O estalar da madeira, o quebrar dos vidros das janelas que explodiam com o calor. Os gritos de Dona Clara, agora agudos e desesperados, vindos do andar de cima. E os gritos de fúria e dor do coronel, presos no térreo. Eles caminaram na escuridão, iluminados pelas chamas que começavam a lamber o telhado. Não voltaram para o galinheiro. Voltaram para o seu anexo, o seu quarto, a sua cela. O lugar onde haviam sido trancados, torturados, e onde haviam sonhado com aquele momento. Eles se sentaram no chão de terra batida, de frente para a porta, que eles trancaram por dentro. Uma tranca frágil que nunca os protegeu de nada, mas agora os protegia de tentar fugir. Não havia fuga. Nunca houve. Havia apenas o fim. Eles se deitaram, lado a lado, na esteira de palha, como faziam todas as noites, unidos pelo ventre, agora unidos pelo ato final. Elias estendeu a mão e encontrou a mão de Elisa na escuridão. Ela apertou a mão dele. O calor do fogo já aquecia as paredes do anexo. A fumaça começava a entrar pelas frestas. Do lado de fora, a fazenda inteira acordou. Gritos: "Fogo! Fogo na casa grande!" A voz de Benedito, o capataz. Gritos dos escravos da senzala acordados pelo clarão laranja que pintava o céu. O sino da fazenda começou a tocar, desesperado, um som metálico e inútil contra o rugido das chamas. Ouviram-se os sons de baldes de água sendo jogados. Mas era tarde demais.
A madeira de lei, de 50 anos, encharcada de óleo, não perdoava. A casa grande da fazenda Santa Vitória estava condenada. Elias e Elisa fecharam os olhos. O ar no anexo estava ficando rarefeito, quente. A fumaça era densa. Tossiram. Mas não havia pânico. Pela primeira vez em suas vidas, eles controlaram seus destinos. Elias não sonhava mais com o quilombo do trovão. Elisa não pedia mais justiça a Xangô. Eles haviam encontrado sua própria justiça, uma justiça de fogo e cinzas. O cheiro da fumaça era o cheiro da libertação. O calor que os envolvia era o único abraço que o mundo lhes dera. Os gritos lá fora pareciam distantes. O único som real era o da respiração um do outro, ficando mais fraco. Estou com medo, Elías. Ela sussurrou, a voz falhando. Eu também. Ele respondeu, a voz rouca. Mas estamos juntos. Até o fim. Até o fim. A fumaça os levou antes que as chamas chegassem. Uma morte silenciosa, em sua própria cama, em seus próprios termos. Os outros escravizados da casa, como a cozinheira Ana Rosa ou o copeiro Antônio, os olhavam com pena, mas também com uma distância supersticiosa. Os gêmeos eram coisa da sinhá. Eram vistos como um mau agouro, uma maldição na fazenda. Traziam má sorte. Elias e Elisa não tinham ninguém além do outro. Eles eram uma ilha de dor compartilhada num oceano de brutalidade. Elias começou a sonhar com fuga. Ele sussurrava para Elisa nas noites frias do anexo. Vamos fugir para o quilombo do trovão. Havia histórias entre os escravos sobre um quilombo nas serras, perto de Ouro Preto, um lugar onde negros eram livres. Elisa apenas balançava a cabeça, o rosto marcado. Como, Elias? Como vamos correr? Os cães nos pegariam antes do rio. Como vamos nos esconder? Somos uma aberração. Ele não tinha resposta. Eles eram lentas, visíveis, inconfundíveis. A fuga era um sonho impossível. Elisa não sonhava com fuga. Ela sonhava com justiça. Uma justiça que não existia para eles. Ela pedia aos orixás que Dandara lhes ensinara em segredo. Pedia a Xangô por justiça. Pedia a Yansan por uma tempestade que lavasse a fazenda. Mas os deuses pareciam surdos. Quando o sol nasceu, um sol pálido e laranja filtrado pela fumaça, a casa grande não existia mais. Era apenas um esqueleto de chaminés fumegantes e paredes de taipa desmoronadas. O cheiro de cinzas molhadas e carne queimada pairava sobre a fazenda Santa Vitória. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro baixo de Ana Rosa. Os escravos da senzala olhavam para a ruína com uma mistura de terror e algo mais. Algo que não ousavam nomear. O Benedito e o Domingos, os capatazes, com os rostos sujos de fuligem, começaram a revirar os escombros. Eles encontraram os restos do coronel Inácio no que fora seu quarto, uma massa carbonizada, irreconhecível fundida aos restos de sua cama de ferro. De Dona Clara, no andar de cima, não encontraram quase nada. Apenas o metal derretido de sua penteadeira. O fogo foi completo, uma limpeza. Mas enquanto contavam os mortos, Benedito percebeu algo. Onde estavam os gêmeos? O anexo, ao lado do galinheiro, estava em pé. As paredes de barro, grossas, haviam resistido ao calor, mas estava tudo manchado de fumaça. A porta estava trancada. Por dentro. Domingos, com um quete pesado, arrombou a porta. A fumaça acumulada saiu, fazendo-os tossir. Lá dentro, na penumbra, eles estavam. Elias e Elisa. Deitados lado a lado na esteira de palha. Como faziam todas as noites. Unidos pelo ventre, agora unidos pelo ato final. As mãos dadas entrelaçadas, entre a carne que os unia. Mortos, não pelo fogo, mas pela fumaça que eles mesmos haviam convidado. Elias não sonhava mais com o quilombo do trovão.
Elisa não pedia mais justiça a Xangô. Eles haviam encontrado sua própria justiça. Uma justiça de fogo e cinzas. O cheiro da fumaça era o cheiro da libertação. O calor que os envolvia era o único abraço que o mundo lhes dera. Os gritos lá fora pareciam distantes. O único som real era o da respiração um do outro, ficando mais fraco. Estou com medo, Elias. Ele sussurrou com a voz abafada pela fumaça. Eu também. Mas estamos juntos. Até o fim. Ele apertou a mão dele, puxando-o para o perto na leito de palha, apaixonado até o último ato, e começou a ouvir o grito de fogo. Fogo! Fogo! Os capatazes recuaram, benzindo-se. Isso era mais aterrorizante do que o fogo. O incêndio podia ter sido um acidente, lampião do coronel Dêbado. Mas aquilo era um ato, uma escolha. Dandara se aproximou, seus olhos velhos vendo além da morte. Ela olhou para os rostos calmos dos gêmeos, e pela primeira vez em décadas, um sorriso mínimo tocou seus lábios rachados. Ela entendeu. Não foi fuga, foi libertação. A história da fazenda Santa Vitória se espalhou por São João del Rei, por Ouro Preto, por todo o Vale do Paraíba. Não foi contada como uma história de um incêndio acidental. Foi contada como um sussurro, na senzala e nas cozinhas. A história dos gêmeos siameses que preferiram o fogo à servidão. Que escolheram a morte, mas levaram seus carrascos consigo. Eles se tornaram uma lenda, um aviso, um testamento sombrio da profundidade da brutalidade humana e do preço da liberdade. Este caso, perdido nos arquivos empoeirados de Minas Gerais, não é apenas sobre um incêndio. É sobre a natureza do poder, sobre a desumanização sistemática que formou a base do Brasil imperial. A história de Elias e Elisa nos força a olhar para o abismo. O sistema escravocrata não apenas matava o corpo com chicote. Ele tentava matar a alma, esmagar a vontade, transformar pessoas em monstros e curiosidades. Mas naquela noite de 1854, o sistema falhou. Ao tentar quebrar duas almas, ele acidentalmente as fundiu em uma única e terrível resolução. Elias e Elisa provaram que, mesmo no ponto mais baixo da opressão, a vontade humana pode encontrar uma saída, mesmo que essa saída seja pavimentada com fogo e cinzas. Lembrar dessas histórias é crucial, não para chocar, mas para entender que os pilares da nossa sociedade foram construídos sobre tragédias como esta, e que, sob o silêncio da história oficial, existem sussurros de fogo e libertação. Se essa história sombria fez você refletir, deixe seu like e compartilhe com quem precisa conhecer o lado oculto do Brasil. Inscreva-se no canal para mais investigações profundas como esta. E comente abaixo qual o seu nome e de que cidade você está assistindo. Queremos saber até onde essa história chegou. Nos vemos no próximo mergulho nos arquivos esquecidos.